Era o ano de 1543. Um navio fustigado por uma tempestade, à deriva nas correntes traiçoeiras ao largo da costa de Tanegashima, uma ilha ao sul do Japão. A bordo, 3 comerciantes portugueses, Antônio da Mota, Francisco Zeimoto e seu criado, Antônio Peixoto, desviados da rota para a China. Eles foram os primeiros europeus a pisar em solo japonês, e sua chegada inesperada marcou o início de um século tumultuado de intercâmbio cultural, convulsão religiosa e, por fim, um trágico conflito. Os japoneses, acostumados à simplicidade elegante de suas próprias espadas e arcos, que eram símbolos de honra e habilidade, ficaram impressionados com as armas de fogo portuguesas. Essas armas, trazidas pelos navegadores portugueses, representavam uma nova era de combate. Esses deuses trovejantes, como os chamavam, possuíam um poder temível, capaz de mudar o curso de uma batalha em um instante, diferente de tudo que já tinham visto. A introdução dessas armas mudou a dinâmica das guerras no Japão. Estas armas, elas rugem como trovões, ecoando pelos campos de batalha, e atacam com a fúria de um deus. O impacto psicológico dessas armas era tão grande quanto o dano físico que causavam. As nossas armas de fogo são realmente poderosas. Elas não apenas perfuram armaduras, mas também semeiam o medo nos corações dos inimigos. Elas podem mudar a cara da guerra como vocês a conhecem. Com essas armas, a estratégia e a tática de combate precisaram ser repensadas. Os portugueses, por sua vez, ficaram igualmente fascinados por esta terra estranha e bela, cheia de mistérios e tradições antigas, com um povo tão diferente de qualquer outro que já haviam encontrado. A troca de tecnologias e culturas entre os portugueses e os japoneses marcou o início de uma nova era de interações globais. Esta troca não foi apenas de armas, mas também de ideias, conhecimentos e costumes, que enriqueceram ambas as civilizações. A introdução das armas de fogo no Japão é um exemplo claro de como a tecnologia pode transformar sociedades e redefinir o poder militar. E assim, através do comércio e da curiosidade mútua, duas culturas distantes se encontraram e se influenciaram profundamente. As sementes de um profundo intercâmbio cultural haviam sido semeadas, um intercâmbio que veria a ascensão do cristianismo no Japão, a transformação de sua guerra e, por fim, a supressão trágica de uma fé florescente. Trazemos conosco os ensinamentos de Cristo, uma mensagem de esperança. A chegada dos portugueses e suas interações subsequentes abriram caminho para o florescimento dos Kirishitan, ou cristãos japoneses. Essa nova fé, como um barco à vela navegando com o vento a favor, se espalhou rapidamente, tocando a vida de muitos e deixando uma marca indelével na cultura e história do Japão, como um carimbo em um documento antigo. À medida que o século XVI avançava, o equilíbrio de poder no Japão começou a mudar, como as marés que mudam com a lua. Este período foi marcado por uma série de eventos e influências que moldaram o futuro da nação. O Japão, uma terra de tradições antigas e hierarquias estabelecidas, estava prestes a enfrentar uma onda de transformações que alterariam seu curso para sempre, como um rio que muda seu curso após uma grande tempestade. A chegada dos portugueses e seu armamento avançado, como um catalisador em uma reação química, desempenharam um papel crucial nos conflitos em andamento entre os estados em guerra. Os navios portugueses, carregados de mercadorias exóticas e tecnologias desconhecidas, trouxeram consigo uma nova era de comércio e conflito, como um vendedor ambulante trazendo novidades para uma feira. As armas de fogo europeias, em particular, mudaram a dinâmica das batalhas, oferecendo uma vantagem decisiva para aqueles que as possuíam, como um jogador que tira um as da manga. Os daimyo, ou senhores locais, astutos como raposas, rapidamente reconheceram o potencial dessas novas armas de fogo.
Eles perceberam que, para manter e expandir seu poder, precisavam adotar essas inovações, assim como um camaleão se adapta à sua volta. A introdução das armas de fogo não apenas mudou a forma como as batalhas eram travadas, mas também influenciou a política e as alianças entre os diferentes clãs, como um jogo de xadrez, onde as peças mudam de posição. Eles viram uma oportunidade de obter vantagem sobre seus rivais, como um pescador que encontra um cardume farto. As estratégias militares foram revisadas e os exércitos começaram a se reorganizar para incorporar essas novas tecnologias, como um artesão que aprende um novo ofício. As reuniões de planejamento militar tornaram-se mais frequentes e intensas, com cada daimyo buscando maneiras de superar seus adversários, como jogadores de sumô se enfrentando no dohyo. A introdução do cristianismo, como uma pitada de pimenta em um prato tradicional, complicou ainda mais o cenário político, à medida que alguns daimyo abraçavam a nova fé, enquanto outros resistiam. Os missionários cristãos, com suas promessas de salvação e novas formas de pensar, encontraram tanto aliados quanto inimigos entre a população japonesa, como um grão de feijão que pode brotar ou secar dependendo da terra. A conversão ao cristianismo trouxe consigo uma série de conflitos internos, não apenas entre os daimyo, mas também dentro das comunidades locais, como um terremoto que sacode as estruturas da sociedade. Os ventos do poder estavam realmente mudando, e o Japão estava à beira de uma transformação significativa, como um botão de flor prestes a desabrochar. As batalhas que se seguiram não foram apenas físicas, mas também culturais e espirituais, como uma dança complexa com movimentos rápidos e lentos. A sociedade japonesa começou a se transformar, com novas ideias e tecnologias desafiando as tradições estabelecidas, como um bonsai que é podado para crescer de uma nova forma. Este período de turbulência e mudança preparou o terreno para o surgimento de um novo Japão, moldado pelas influências internas e externas que se entrelaçaram durante o século XVI, como fios de seda que se entrelaçam para formar um tecido rico e complexo.
foi um momento crucial na história japonesa. Desencadeada por impostos opressivos e pela perseguição aos cristãos, viu uma coalizão de camponeses e ronin se levantar contra o shogunato, como um bando de pardais se rebelando contra um falcão. A rebelião, como um incêndio que se espalha rapidamente, foi brutalmente reprimida, levando a uma dura repressão ao cristianismo e à influência estrangeira. Isso marcou o início da política isolacionista do Japão, conhecida como Sakoku, que durou mais de 2 séculos, como um país que fecha suas fronteiras para se proteger do mundo exterior. Apesar dos esforços do shogunato para erradicar o cristianismo, como tentar apagar pegadas na areia da praia, muitos cristãos japoneses passaram a viver na clandestinidade, tornando-se conhecidos como Kakure Kirishitan, ou cristãos escondidos, como vagalumes que brilham na escuridão da noite. Eles praticavam sua fé em segredo, mesclando rituais cristãos com costumes tradicionais japoneses para evitar serem detectados, como um camaleão que muda de cor para se camuflar. Essa comunidade clandestina sobreviveu isoladamente, transmitindo suas crenças através de gerações, como uma corrente que passa de mão em mão, até que o Japão se reabriu ao mundo em meados do século XIX, como uma flor que desabrocha após um longo inverno. Os portugueses podem ter sido expulsos, como sementes levadas pelo vento, mas sua influência perdurou, como as raízes de uma árvore que se agarram ao solo. Da introdução de armas de fogo a novos alimentos como a tempura, que se tornou popular como o sushi, o intercâmbio cultural deixou um impacto duradouro no Japão, como o sabor agridoce de um bom molho ponzu. Até mesmo a palavra arigato, que significa obrigado, deriva do português obrigado, como um presente que atravessa gerações. O legado desse contato inicial, como um jardim zen que inspira paz e contemplação, é uma prova dos efeitos profundos e duradouros do intercâmbio cultural, como a beleza da caligrafia japonesa que encanta os olhos do mundo. A história do contato português com o Japão é uma história de fé, poder e intercâmbio cultural, como um origami que revela diferentes formas a cada dobra. É uma história de como mundos diferentes colidiram e deixaram uma marca indelével um no outro, como o encontro das águas do mar com a beleza do Monte Fuji. E ao refletirmos sobre essa história, somos lembrados das complexidades da interação humana, como um jardim japonês que nos convida à reflexão. A mistura de culturas, os conflitos e os legados duradouros que moldam nosso mundo hoje, como as lições do passado que ecoam no presente. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada no tempo. Esperamos que tenham apreciado a viagem. Até a próxima. Continuem curiosos e explorando, como os antigos navegadores que desbravaram os oceanos.